Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais uma vez, hoje, mais uma resenha de um livro, né? Hoje esse daqui é Momentos Íntimos, como vocês estão vendo, desculpa, né? É muito bom também esse daqui, tá? Da Editora Cultural. Mais uma vez, eu não paguei nada nesse aqui, o preço dele era para ser R$4, mas eu peguei ele também, junto com aqueles outros que eu falei, né? Esse livro aqui, ele conta a história de mais um casal romântico. Ela, mais uma vez, modelo famosa, né? Modelo de cosméticos. E ele... como é que eu posso falar, gente? Um pleiteiro de obra. Começaram um romance na adolescência, ele muito apaixonado por ela e ela também. Só que ele muito tímido, ela por ser um pouquinho melhor de condições financeiras. Aí, essas coisas, né? Ela vai embora e fora ela consegue fazer a carreira de modelo dela, né? A mãe dela consegue incluir ela no mercado de trabalho como modelo. O tempo passa e eles, por morarem muito tempo em lugares frios, ela aprendeu a esquiar desde cedo no gelo, né? E ele também esquiar, não patinar, acho que é isso, é alguma coisa assim. E ele também. E ó, ela se chama Molly, tá? E ele Joey. Então, aí eles aprenderam a patinar desde cedo, né? E como ela foi embora, no auge da carreira, contratos milionários, ela foi patinar e sofreu um acidente. Nesse acidente, ela acabou com o rosto, né? Com o rosto. Chegou a fazer várias cirurgias e praticamente que recuperou o rosto, mas não estava satisfeita por causa que ficou com a cicatriz na boca, na sobrancelha. E nisso, ela era chamada Garota Apple, sei lá, alguma coisa assim, que é uma Apple Cosmética. Apple Cosmético, acho que é isso. Quando foi demitida, ela deixou o apartamento dela lá, né? E voltou para a cidade que ele morava, para uma cidade pequenininha. Gente, tá balançando muito, mas é porque eu tô sem tripé, eu tô segurando na mão. Então, aí voltou para a cidade pequenininha onde ele morava, que ela herdou o casarão da avó dela. Chegando lá no lugar que ela chegou, na cidade dela, o casarão estava em ruínas praticamente e ela teve que reformar. Então, o que é que acontece? Ela contrata ele para a reforma do casarão. Tudo muito bem e tal. Ele praticamente pretendia manter-se longe dela, né? Por mais que eles tivessem uma faísca de fogo acendendo todo tempo, o romance e tal, mas eles se mantinham um longe um do outro. Sendo que ele nunca deixou de tratar ela bem, sempre chamando ela de anjo, doçura, essas coisas. E isso a incomodava, porque ela gostava dele, né? Na verdade, eles se amavam. Mas, dois covardes, como sempre. Eles com medo de assumirem o sentimento deles, né? Aí a cidade pequena, o pessoal tudo fofoqueiro. Mas ela não tava nem aí para as fofocas das pessoas. Ela pega e fizeram um jantar de boas-vindas para ela, ela aceitou, foi com ele. Ela não conseguiu chamar ele para ir pro jantar com ela, mas ela deu várias pistas e ele, por estar trabalhando na casa dela, né? Estavam sempre juntos. Ele tem um cachorro também que passou
a fazer parte dessa obra. Fazer parte, entre aspas, né, gente? Ele tava lá todo o tempo na obra. Aí ela... Gente, ainda não fiz minha unha, tá? Sim. Aí ele foi com ela para o jantar. Naquela coisa toda, ficaram no jantar, essas besteiras todas. No dia seguinte, ele tava certo de que... Nisso aí já tinha rolado beijo, essas coisas, né? Ele tava certo que queria ficar com ela. Chegou junto, conversaram, chamou ela para jantar e, como sempre, ela aceitou. Levou ela para jantar, perguntando se ela não se incomodava em... o pessoal da cidade, né, falavam, tinha a língua solta, se ela não se incomodava, e ela falou que não. Aí daí eles começaram a ter o romance deles. Ele não tinha chegado nela com medo dela voltar. Aí com medo não, ele tinha certeza que ela ia voltar algum tempo, né? Nisso, como é que diz, gente? A empresária dela tinha ligado falando que umas marcas estavam querendo ver foto dela, essas coisas, e se ela poderia... E o que ela achava? Ela falou que fizesse o que ela quisesse. Até aí tudo bem. Foram levando a vida, né? Ele, por ser empreiteiro de obras e estar com ela sempre na casa dela, então eles começaram a ir para a cidade, comprar material, essas coisas. Até que ele se decidiu chamar ela para saírem e eles para irem para um lugar, né? Para irem para uma casa de tipo de verão, casa de férias dele. E ela foi. Chegando lá, era tipo, tinha um lugar de gelo, né? Para esquiar, para patinar, na verdade. E ela tinha medo, ela estava traumatizada, já tinha se passado um ano desde a época do acidente, mas ela tinha muito medo ainda, ela estava com aquilo preso. E se divertiram, ficaram juntos, tudo ok. No dia que foi para irem para patinar, eles alugaram os equipamentos, tudo bonitinho, e na hora ela não conseguiu. Então, o que acontece? Ele precisava deixar ela só para ela tomar coragem. Então, ele desceu, foi embora, né, patinar e deixou ela. E ela ficou pensando, ela tomou café, ela fez muitas coisas. Em seguida, ela criou coragem e foi também patinar. Ela perdeu o medo, né? Aí, pronto, estavam comemorando, tudo ok. Eram 2 dias de folga que ele tinha por semana, né? Além de estar na casa dela, ele muito responsável, muito engraçada essa história. Morri de dar risada também. E foram convidados para jantarem no restaurante. Oh, gente, desculpa, isso aqui é meu cabelo. No restaurante, mais um casal de amigos, né? Esse casal de amigos, onde a namorada era mais velha do que o rapaz, e ela mesmo tinha preconceito pela idade dela. Sei que foi virando as coisas, se o mundo foi virando as coisas, foi mudando, ela acabou aceitando e eles foram convidados para esse jantar, que era um jantar de noivado, na verdade, né? Sei que houve os pedidos, tudo bonitinho e tal. E quando ela se deu conta, né? Então, quando ela se deu conta, a Molly, na verdade, né? Que estava com 28 anos de idade e não tinha compromisso com ninguém, essas coisas, tipo um casamento, um noivado. E ela sabia que ela queria aquilo. Só que até aí tudo bem. Sei que terminaram esse jantar, tudo ok. Foram embora, né? Trabalharam a semana toda, tudo ok. E nisso, nossa, a casa tinha se transformado de uma forma, sabe? Ela continuou
trabalhando dentro da reforma. Ah, e nisso também envolvia uma biografia dela que o produtor dela pediu para ela escrever e ela não conseguia, porque ela falava que a vida dela era muito curta ainda. Com 28 anos, como é que ela ia escrever a autobiografia dela? Aí ela estava escrevendo mesmo assim, certo que sabia que não ia dar em nada. Aí, sei que depois desse noivado, tudo bem, o telefone dela tocou, ela atendeu, era a produtora dela, né, a empresária dela, falando de 3 marcas que estavam interessadas no trabalho dela e se poderiam se encontrar para conversarem, para colocar os papos em dias, para verem a melhor opção, falar de contrato, essas coisas. E ela estava assim super entusiasmada, né, para essa hora, para esse contrato, porque era a grande oportunidade da vida dela. Ela se sentia humilhada pela marca ter demitido ela da forma que demitiu, por causa de um simples acidente, né? Que na verdade, pela história, não foi um simples acidente, foi um acidente feio mesmo. Mas ela não aceitava, além de ter um apartamento, ter o casarão herdado da avó, ter dinheiro, ter essas coisas, mas ela não fazia questão do dinheiro, ela queria dar a volta por cima e mostrar que estava por cima. Enquanto ainda estava no telefone, ele desce, né? E chama ela, pega na mão dela e sobem as escadas e vão lá para fora. Chega lá, ele se declara para ela. Diz que ama essas coisas todas, e ela ficou em choque, porque ela também amava ele, não sabia como falar, ela esperou muito que ele falasse, mas ele nunca falou, e nesse dia, quando ela recebe a proposta do emprego, ela recebe também a declaração de amor dele, né? E ela ficou com a cabeça uma bagunça, sem saber o que fazia. Até aí tudo bem, ela tentou falar para ele, mas assim, ele estava tão entusiasmado em falar do amor, né? E nessas histórias de romance, o homem sempre fica acuado para falar de amor, essas coisas. Na verdade, eu acho que na vida real também. Aí sei que ele tinha falado, e ela estava muito feliz e acabou se empolgando e deixando de lado praticamente a história que tinha que falar para ele, né? Nesse mesmo dia, ela tinha que... Acho que as portas iam ser tiradas da casa dela, alguma coisa. E ela teve que se mudar para o apartamento dele, né? Até colocar as coisas e tudo mais. Sendo nisso, ela foi. Só que, como a cidade era pequena, eu não sei... Eu, sinceramente, até agora eu não entendi na história como que essa história vazou, se ela estava dentro de um escritório, falando com a mulher. Ele não falou, ela não falou para ninguém. Como que essa história vazou? Então, eu não entendi. Sei que quando ele chegou em casa muito estranho, ela já achou ele estranho, assim, muito triste. E ele ficou sabendo no barzinho que ele ia todas as tardes, que ela estava praticamente de mudança. Ele foi, digamos que, grosso, entre aspas, né? Ele estava triste, ele conversou com ela, mas assim, num tom não arrogante, mas tipo de preocupação e de tristeza. E perguntou se ela, até quando que ela pretendia continuar assim, porque ela mesmo não falou, e isso tornou, tipo, o relacionamento um pouco, digamos que, apreensivo, né? Aí, nisso, ela conversou com ele, pediu para que eles dois chegassem a uma conclusão do que fazer, e ele falou assim, que ele... Nossa, eu achei linda essa parte, que ele não poderia ditar a vida dela, tipo, pare sua vida para ficar comigo, porque ela era uma estrela e o mundo dela não era ali onde ele morava. O mundo dela era onde ela morava, era as passarelas, Londres, se eu não me engano, era lá que ela morava, gente. Aí eu sei que ela falou que então que ia desistir para ficar com ele. Perguntou, deu a ideia dela desistir para ficar com ele. Ele falou que não aceitava, ou então ele ir morar com ela. Aí ele falou sobre as ruas poluídas, onde que eu vou criar meu cachorro, como que eu vou trabalhar, sendo que aqui eu já tenho minha clientela. E colocou assim os pingos nos is, os dois, na verdade. Isso sem briga, só naquela melancolia toda, né? Ele
Ficou pensativo, só que assim, já aceitando que ela ia partir, porque ele falou que já sabia desde sempre que ela ia partir, mas assim, ele tipo, ficou triste, ele ficou super abalado, ela também. Aí, só que assim, ele falou que não precisava os dois ficar tristes, não fossem falar mais desse assunto, porque ele queria guardar os melhores momentos, as melhores lembranças, né? Aí ela falou pra ele assim, que ele esperasse por ela 1 ano, né? Esperasse 12 meses só para ela ter o gostinho de dizer que a carreira dela, ela que parou, não as pessoas que demitiram ela. E ele falou para ela sem prazos, porque a pessoa pode amar, mas ninguém vive de amor. Alguma coisa assim, ele falou para ela, tipo, com o coração doendo. E outra coisa, todo restaurante que eles iam, um tal de um frango chinês, né, que eles comiam, vinha um tal de um bilhete da sorte, não um cartãozinho, né, da sorte. E o dele era siga, não faça o que tiver de ser feito, alguma coisa assim. E o dela siga seu coração. E ela pegou 3 vezes a mesma frase. E a frase que ele pegou, ele colocou no bolso, né? Ela era muito assim impulsiva em gastar. Ela, o que ela quisesse comprar, ela comprava e acabou que não era problema de dinheiro para ela. Só que ele já era mais econômico por ele ter trabalhadores, né, ter que pagar aos trabalhadores, lidar com as contas, essas coisas. Ele não era pobre lascado mais, gente. Desculpa a palavra, mas assim, ele não era mais aquele pobre, né? Ele já tinha as finanças dele, já tinha conseguido com o trabalho. Aí tudo bem. Sei que ficaram, né? Permaneceram juntos até o dia que ele terminou a obra, né? Então ele terminou a obra, levou ela lá, testaram tudo bonitinho. Aí nisso ela ficou em casa, organizou tudo, né? E foi no apartamento dele, acho que buscar o resto das coisas, alguma coisa. Sei que quando ela chega em casa, ele foi levar ela em casa, ela chamou ele para entrar, ele falou que não ia subir. Levou ela até a porta, não ia subir, porque ele preferia lembrar deles dois, não de uma despedida. Isso foi a última noite dela lá, né? No lugar que eles estavam. Aí o que acontece? Ele foi embora e só dizendo para ela que às 7 horas, se não me engano, da manhã, voltaria para pegar ela para levar para o aeroporto. E nisso, no dia seguinte, ele foi levar ela para o aeroporto. Chegou lá ele muito triste, ela também, mas assim, bem confiante, cada um, né? Ele não passava essa tristeza profunda para ela. E ela sabia que ele estava triste. Ela viajou. Chegando lá, ela já achou diferença no apartamento, que era um apartamento minúsculo dela, né? Sendo que ela tinha muito espaço lá onde ela morava. E ela foi falar com a empresária dela, praticamente aceitaram o trabalho, ela faltava só assinar mesmo. Mas foram comemorar, ela ligou para um monte de amigos de lá. Ninguém estava disponível. Ela ficou triste até pegar o telefone para ligar para ele, né? Só que ela lembrou que ele não tá. Ela ligou para a casa dele, a secretária eletrônica falou umas frases que se fosse cliente deixasse recado ou retornasse mais tarde, e se fosse uma loira linda, modelo, que era para ela, tipo coisa de romance mesmo, ligasse no bar, que é o restaurante que ele sempre ia. Ela ligou. Conversaram, falou que estava sentindo saudade dele, que lá o apartamento era vazio, que ela não tinha com quem conversar, essas coisas todas. Passou a noite e no dia seguinte, novamente, estava muito incomodada até tomar a decisão. Pegou o telefone, ligou para a produtora dela, falou que não iria mais. A produtora não, para a empresária, né? Que não iria mais fechar contrato. Sei que tudo bem, ele já estava em outra obra grande. E antes ele tinha oferecido sociedade, né? Na obra com ele e tal. Então, o que acontece? Ela pegou as coisas e foi embora, e ela tinha prometido churrasco a um dos trabalhadores dele. E ele ficou, tipo, cobrando, que era a inauguração da casa, né?
Eu sei que ela fez uma loucura, gente, é muito engraçado o final dessas histórias. Aí ela pegou uma picape, eu acho que é isso, era caminhonete, colocou a fachada com o nome associados, né? E colocou o sobrenome dele, que eu não me lembro agora. Ela era conhecida como a namoradinha da América. Aí colocou associados o sobrenome dele, botou um chapéu e foi embora com uma caixa de churrasco. Quando ela chegou na obra, ele se assustou, falou que a brincadeira era aquela, até ver ela descendo do carro. Quando viu ela descendo do carro, né? Aí chamou o funcionário dele para dar o churrasco. Eu sei que eles foram comer o churrasco. E enquanto isso, ele perguntou, ele olhou assim, abraçou, tudo bem, que era para ver se estava sonhando, e perguntou para ela o que tinha acontecido. E cadê seu sonho? Ela falou que o sonho dela era ele, o futuro dela era ele, então ela ia trabalhar com ele agora. E como foi que ela falou? Ela sonhava sempre que a casa estava vazia, que precisava de filhos, essas coisas. Aí eu sei que ela citou o nome filhos e ele perguntou se ela estava grávida, ela falou que não. Mas pretendia ficar grávida aquela noite. Foi muito engraçado. Aí os funcionários dele falou, Joey, eu acho que é esse o nome do rapaz, é isso? Acho que é. Joey, se eu fosse você, eu ia trabalhar, eu largava o trabalho e ia, porque uma mulher, quando diz que quer ficar grávida, pronto, já era. Aí eu sei que essa história era pra. Eu esperava mais da história. Só que o final foi esse, gente. Ela dizendo que queria ficar grávida e eles saíram pra namorar. Foi só isso. Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá bom, galera? Se vocês gostaram, deixa like pra gente, por favor. E se alguém não for inscrito, inscrevam-se, tá bom, gente? Comentem, dê sugestão. E é isso aí, galera. Fui!